Ainda até tarde e não tenho mais a força de antigamente. Não, ainda estava meio que dormindo, pesado no dia em que acordei com uma ligação dizendo que meu ex estava morto. Era a voz de uma amiga falando e dava para ver que ela misturava as palavras como se estivesse chorando. Então perguntei se estava tudo bem e se ela queria que eu fosse ali para ver o que estava acontecendo. Aquilo só fez com que ela chorasse mais, enquanto dizia palavras misturadas e soltas dançando pela minha mente sonolenta, que de repente acordou muito rápido para a ressaca. Carro, madrugada, meu ex. Ela teve que repetir essa sequência 3 vezes antes que eu entendesse as palavras e conseguisse imaginar um carro como um carro, uma estrada como uma estrada, uma bebida como uma bebida, um enterro como um enterro, um velocímetro como um velocímetro e meu ex como morto. Não, foi tudo o que eu disse, a voz bem calma. A gente discutiu há 1 mês atrás e ele estava bem vivo quando me xingou e disse que me queria fora da vida dele. Não, repeti com a voz um pouco menos calma. Deve ser outro cara. Eu vi ele anteontem em um bar e ele tentou me chamar e eu acelerei o carro porque não queria ver ele com aquelas pessoas que eu sempre odiei e ele sabia. Não, repeti com a voz meio rouca. Ele deve estar dormindo até tarde porque a festa foi boa e a ressaca sempre derruba ele até depois do meio-dia. A gente sempre brigava porque ele passava do limite antes que eu. Não, repeti com a voz mais baixa. Cometer um erro. Você conhece ele? Ele não sabe dirigir devagar, mas faz isso desde sempre e não queria perder o controle de um carro. Assim, esse tipo de coisa não acontece, não com ele. Que grande absurdo esse! Não fala assim, esse tipo de coisa não acontece. Não, eu repeti com a voz mais fina. Ele não está morto, porque eu pensei nele antes de pegar no sono. E nos pensamentos, ele estava bem vivo. E a gente tinha aquela conversa que provavelmente teríamos daqui uns meses, quando nós dois estivéssemos maduros o bastante para entender tudo o que aconteceu e para fazer as pazes e para ficarmos com uma ressaca terrível e brigando para ver quem ia pegar água pro outro. Não, repeti com a voz embargada. Ele não faria isso comigo. Por mais que fosse sem noção às vezes, ele não me deixaria aqui sozinha, sabendo que a gente nunca resolveu aquela última treta e que eu acelerei o carro ao passar na frente daquele bar cheio das pessoas que eu detestava. E ele sabia. E eu ignorei enquanto ele chamava o meu nome. Não, eu repeti com a voz meio confusa. Ele não bateu o carro em uma estrada porque estava bêbado. De madrugada, acima do limite de velocidade, a polícia achou e o enterro dele vai rolar hoje. É mentira. Que ideia de trote foi essa? Não, eu repeti com a voz chorosa. A última coisa que disse para ele naquela briga, há 1 mês atrás, foi que ele era o maior erro que eu tinha cometido. E ele não iria a lugar nenhum sem ouvir eu dizer que eu tinha mentido. Não tem... ao falar isso, aquele filho da mãe arrogante e presunçoso. Não, eu repeti com a voz incrédula. Não tem como ele estar morto. Agora me deixe dormir que a ressaca tá tão brava que me deu pesadelos. Acordei 3 horas depois
com a minha mãe me sacudindo, os olhos vermelhos e o vestido preto que nunca usava estendido sobre a cama, enquanto ela não dava uma bronca pelo cheiro de bebida, e sim dizia: eu sinto muito mesmo.